Então agora sim, senhoras e senhores, Hoje sim. Vamos falar com ele, que é diretor-presidente da Anvisa. Ele é formado em medicina pela Fundação Técnico-Educacional Souza Marques, ingressou na Marinha em 87, chegou ao posto de contra-almirante, que é o terceiro mais alto da corporação, diretor do Centro de Perícias Médicas da Marinha, do Centro Médico Assistencial da Marinha. Temos aqui Antônio Barra Torres, que está aqui hoje, vai nos atender, e ele é o cara da vacina. Ele é o cara da Anvisa, e a Anvisa é essa agência, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nós queremos saber... Tudo bem? Muito obrigado pela presença aqui no Pânico. Vamos conversar com o Antônio Barra Torres, que vai dizer pra gente o que a gente pode esperar da vacina, quando é que ela vai estar no braço do povo. Boa tarde, eu acho que eu estou falando com o Emílio, correto, Emílio? Isso, beleza, prazer. Agradeço muito em nome da Anvisa essa oportunidade do programa Pânico para a gente tentar tirar algumas dúvidas e esclarecer melhor a nossa população. Muito obrigado. Boa, boa. Então, a primeira coisa que a gente quer saber é o seguinte: como é que é o processo da vacina? Como é que funciona uma vacina para ela ser autorizada para começar a vacinação, para chegar no braço do povo? É um processo que ele não é curto, né? Ele é um processo também que não é simples, mas na sua fase inicial, algum laboratório ligado a algum instituto desenvolvedor nos solicita, através de um protocolo com vários documentos, e nos solicita a autorização para começar testes clínicos com brasileiros, aqui no Brasil. Essa fase ela já passou para as 4 vacinas que estão em andamento aqui no Brasil. Então, essa verificação já foi feita, essa autorização já foi dada, e nessa fase em que estamos, esses testes fase 3, estudos clínicos fase 3, estão em andamento com a nossa monitorização. Quando eles terminam, advém aí depois a última fase, muito importante, que é a fase do registro. O registro é o atesto que permite que essa vacina seja usada em amplas camadas da população e também seja comercializada. É muito importante frisar isso. A autorização que demos, a possibilidade, melhor dizendo, de autorização que colocamos aí na praça, vamos dizer assim, na semana passada, foi a do uso emergencial. O uso emergencial é outra coisa, é diferente do registro. Mas, em tese, a linha, o processo é esse aí que eu acabei de dizer. Isso. Esse uso emergencial que eles falam é quando existe uma pandemia. Então, tem a pandemia, esse protocolo pode ser acionado para usar em alguns grupos. É isso, não é? Não quer dizer que o uso emergencial, todo mundo vai poder usar a vacina. Emílio, o uso emergencial, ele é, como você colocou, ele é restrito a determinados grupos. Ele é, por exemplo, para profissionais de saúde, pessoas que estão ali lidando o dia inteiro numa exposição grande, perigosa ao coronavírus. Podemos pensar em usar também em cuidadores de idosos, podemos pensar em usar nos próprios idosos, mas são populações restritas, com características definidas, porque essa fase de uso emergencial, ela antecede a fase do registro. Então, o que ocorre no uso emergencial? No uso emergencial, já ficou bem demonstrado pelos desenvolvedores que aquela vacina tem segurança, então não se espera nenhum evento adverso grave até aquele momento. Fica também verificada a questão da qualidade, ou seja, ela é produzida em locais com certificação e com qualidade para tanto. E aí, quando nós temos grupos que estão realmente se expondo para tratar pessoas, né, uma atitude, aliás, extremamente nobre, pode ser considerado razoável fazer esse uso emergencial nesses grupos. Se isso ocorrer, essas pessoas serão plenamente informadas, claro que será em regime de voluntariado, não se pode pensar em uso emergencial obrigatório, e ainda assim, essas pessoas terão a ciência de que é um produto que está na sua fase final de desenvolvimento, mas que ainda não tem o registro. Então, tudo é colocado de modo muito claro e é nesse molde que o Reino Unido está fazendo a sua vacinação e nesse molde o FDA, lá nos Estados Unidos, a Anvisa dos Estados Unidos, está para emitir nos próximos dias um sinal verde ou vermelho para o pedido de uma empresa, que é a Pfizer, que pediu a eles lá o uso emergencial. Muito bem. Todas no mundo são uso emergencial nesse momento, né?
Todas as vacinas. Mesmo da Pfizer, da Moderna, todas elas é emergencial. Emílio, nós temos sim essa informação de que em Inglaterra e Estados Unidos, tanto Pfizer quanto Moderna estão na modalidade de uso emergencial. Sim, é fato. Muito bem. O Conrado tem uma pergunta aqui. Presidente, saudações. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o governador de São Paulo, João Dória, acabou de anunciar a utilização, a aplicação da vacina agora para janeiro desse ano. E aí eu lhe pergunto, essa vacina anunciada agora pelo João Dória já tem o ok da Anvisa, não tem? Qual é a situação dessa vacina, por gentileza, presidente? Butantan. Nenhuma das 4 vacinas em desenvolvimento no Brasil apresentou protocolos de registro. Portanto, objetivamente respondendo sua pergunta, nenhuma das 4 tem o aval da Anvisa para uso amplo neste momento. Muito obrigado. Eu queria saber quando que vai ter, que eles devem ter dado entrada, né? Imagino, pelo menos, assim como nos outros países. Lembrando que o Dória falou que começa dia 25 de janeiro, no uso emergencial, né, para trabalhadores de saúde, indígenas e quilombolas. Depois tem 75 anos, 8 de fevereiro. Depois 70 anos, 15. 65, 22 de fevereiro. E 60 anos, 1º de março. Então, como funciona isso? Assim, qual que é o prazo? Imagino que devem ter dado entrada, você pode falar das 4 vacinas. Quando que a gente pode esperar essa aprovação, caso, obviamente, cumpra os requisitos, né? Importante frisar que nenhuma das 4 deu entrada em nenhum documento para registro. Então, não temos protocolos de registro para serem analisados. Antes dos protocolos de registro, nós temos que ter em mãos todos os documentos dos estudos clínicos fase 3. Eles ainda não se encerraram, portanto, não temos os documentos dos estudos clínicos fase 3. Eu diria que, nesse ponto, o cronômetro da Anvisa está esperando o momento de ser destravado, para, a partir daí, começar a contar o tempo. O que esperamos, isso inclusive faz parte de uma de nossas resoluções, é que para a concessão do registro tenhamos 60 dias, até 60 dias, para efetuar essa análise. Agora, é importantíssimo frisar o entendimento desse tempo. Serão 60 dias se os documentos que recebermos no primeiro dia estiverem rigorosamente perfeitos, sejam diamantes irretocáveis. Se não forem, caso exista a necessidade de um maior esclarecimento ou de um maior apontamento de detalhe, esse dossiê é restituído ao desenvolvedor, que então proverá o ajuste que for necessário. Nesse momento, o nosso cronômetro ele para, porque não seria razoável entender um tempo pré-estabelecido recebendo dossiês com imperfeições. Não é possível brincar nessa hora. Nós estamos falando de coisa muito séria. Isso não é brincadeira. Dar o atesto a uma mãe, a um pai, a um esposo, a uma esposa, que pode usar essa vacina com segurança, qualidade e eficácia. E esse atesto, no Brasil, é feito pela Anvisa. Então, tratamos com a seriedade que o assunto demanda. Presidente, sem dúvida alguma... Posso? Não, pode fazer. É que depois eu tenho uma curiosidade também. Pode mandar, Marinho. Maravilha. Não, sem dúvida alguma, presidente, todo cuidado é pouco. E eu queria saber qual foi o resultado da inspeção que a Anvisa conduziu na fábrica da vacina na China, né, da Sinovac. E qual foi o resultado dessa inspeção? E se isso, de alguma forma, conseguiu arrefecer qualquer dúvida que possa ainda estar pairando sobre a efetividade da vacina, da Coronavac? Bem, em primeiro lugar, eu acho que o cidadão não deve ter dúvidas quanto à efetividade de qualquer uma das 4 vacinas, baseado tão somente naquilo que muitas vezes é veiculado, atendendo a outros interesses que não o da ciência. Então, não vamos lançar agora nenhuma desconfiança sobre qualquer vacina. Isso não tem o menor sentido. Quanto à questão da inspeção feita na China, essa inspeção continua. Os nossos técnicos lá se encontram
agora já na inspeção das instalações da AstraZeneca, da vacina de Oxford, e somente depois retornarão ao Brasil. A inspeção e a compilação de dados lá feita, ela requer um tratamento a ser dado a esses dados aqui no Brasil. Portanto, não há, neste momento, uma informação, ainda que incompleta ou inicial, de se as coisas transcorreram bem ou se foram apontadas discrepâncias. Nós estaremos efetivamente tornando isso público através do nosso compromisso de transparência, tão logo a análise dos dados compilados esteja disponível. Acredito que isto tudo vai estar acontecendo nos dias próximos ao regresso de nossas equipes ao território nacional, ao Brasil. Muito bem. Pois não, Matias. Então, presidente, teve um prazo que o senhor citou agora que me chamou a atenção, que foi o prazo de 60 dias para registro da vacina, né? Procede, é exatamente esse prazo que o senhor mencionou, né? Exato. Perfeito. Se nós formos analisar esse prazo que o senhor acabou de dizer, hoje é dia 7 de dezembro. O governador João Dória anunciou a vacinação no dia 25 de janeiro. De hoje até dia 25 de janeiro, nós temos 49 dias, contando com Natal, Ano Novo, enfim, as festividades todas. O senhor afirmaria aqui que este prazo ele não é executável, que o governador de São Paulo anunciou? Nós temos buscado, muita energia, aliás, nos manter completamente fora de qualquer discussão não científica e principalmente fora das discussões políticas. Mesmo com essa filosofia, em recente episódio, quis se fazer crer à população que a agência tinha tomado uma decisão política ao interromper, por motivos essencialmente científicos, os testes da Coronavac. Acredito que ficou bem comprovado que tratava-se realmente de uma questão de informação em atenção e proteção à população brasileira, para que ela não corresse riscos de novos eventos adversos graves, desde que o primeiro não havia sido plenamente esclarecido. O que ocorre agora é que estamos diante da atribuição de prazos. Temos visto isso, agora mesmo estávamos acompanhando na imprensa. Então, nós nos mantemos completamente à parte dessa questão de estabelecer prazos. Se consultarem as minhas entrevistas anteriores, eu sempre disse ter esperança no primeiro semestre de 2021, mas nunca fixei um mês e muito menos um dia. Então, para aqueles que assim o fazem, eu desejo boa sorte, e enquanto isso nós continuamos trabalhando com o mundo real, que é o mundo científico. Então, aqui, se for possível antecipar, que bom, será antecipado. Mas, se não for, será a bem da segurança da população e a bem do nosso atesto, que exige de nós uma responsabilidade imensa. Então, eu digo a quem nos assiste hoje aqui no Pânico, virá no menor e no melhor tempo, mas sem condição de dizer um dia e um mês. Muito bem. O doutor Antônio, eu tenho uma curiosidade, porque a gente sempre está falando de vacina e as pessoas estão esperando essa vacina como uma salvação tal. Até esse momento, a gente só vê político e a indústria falando disso. A gente não viu nada que fosse, porque quem vai dar o ok, quem vai carimbar é a FDA, é a Anvisa, são essas... Como é que é feito isso? É um comitê independente? Quem é que olha esses números? Como é que funciona isso aí? Se você puder dar uma traduzida aqui para o afegão médio, para a gente entender como é que funciona esse processo. Com certeza. Aqui na Anvisa existem 5 diretorias. A número 2, a diretoria número 2, ela é ligada, entre outros assuntos, mas ela tem um tema preponderante, que é a área de medicamentos. Gerência Geral de Medicamentos. E a vacina, ou qualquer vacina, ela fica agrupada nessa gerência geral. Então, na Gerência Geral de Medicamentos, o nosso gerente, o doutor Gustavo, uma figura já conhecida na imprensa, um homem jovem, mas com uma capacidade, uma titulação acadêmica irrepreensível, ele lidera um grupo
em torno de 18 participantes, também de mais alta titulação acadêmica, que estão segregados num trabalho focado 100% no acompanhamento dos protocolos vacinais. Então, foi esse mesmo grupo que deu sinal verde para essas 4 vacinas que estão em andamento no Brasil. Foi também esse mesmo grupo que entendeu por paralisar durante algumas horas os estudos da Sinovac, e será esse mesmo grupo que vai nos dizer a respeito das características positivas do registro de alguma vacina. Tanto é, para que os senhores saibam, que um registro de medicamento ele sai com a assinatura desse gerente geral, que é um homem concursado, não faz parte do quadro de diretores. Hoje em dia há muita preocupação, mas o quadro de diretores ele pode ser um quadro que sofra influência política, enfim. Quem definirá o registro será a Gerência Geral de Medicamentos. É eminentemente técnica essa decisão. Então, esse grupo é um grupo que contém profissionais de várias especialidades e que também, quando identifica algum ponto a ser esclarecido que não tem esse profissional aqui na Anvisa, nós temos os pareceristas ad hoc. Nós podemos chamá-los e eles podem emitir os seus conceitos. E isso é um espelho do que acontece no FDA, é um espelho do que acontece na autoridade inglesa, no EMA, que é a Agência Regulatória da Comunidade Europeia, e assim sucessivamente nas grandes agências regulatórias do mundo, onde, aliás, eu queria aproveitar o pânico aqui para dizer que essa semana nós fomos aceitos como membros do Comitê Executivo, do mais alto nível, do único título internacional que faltava para a Anvisa, que era o Pharmaceutical Inspections Committee Scheme, é o PICS. É a titulação mais alta que existe no reconhecimento internacional. Então, até para obter esse título, nós temos que estar afinados com as melhores práticas regulatórias do mundo. Nosso país brindado com esse grande título nessa semana e no meio da pandemia. Ô, presidente, eu queria saber, já que o Emílio tinha falado que se tornou uma coisa política essa vacina, se a Anvisa recebeu algum tipo de influência política ou uma tentativa de influência para pressionar o órgão em alguma questão da vacina. Em momento algum. Não recebemos, tanto é que tivemos aqui, recebemos o governador do estado de São Paulo aqui, numa agenda de cortesia, depois tivemos lá as entrevistas em separado, em que cada um falou do seu quadrado, por assim dizer, né? o quadrado científico e o quadrado político. Sempre tivemos uma ótima interlocução com os ministérios, com os 3 ministros da saúde, desde que aqui cheguei, e, em momento algum, influência, pressão ou ingerências políticas. O que, lamentavelmente, aconteceu depois que tivemos que interromper a vacina da Coronavac é que aí pessoas quiseram ver na Anvisa um ato político e não um ato técnico. Relembro, essa decisão tomada pelos servidores concursados, sem nenhuma participação de faça ou não faça por parte dos cargos comissionados, como o meu, por exemplo, de diretor, ou da titular da 2ª diretoria, a doutora Alessandra Bastos Soares, a diretora com maior experiência de casa, carinhosamente chamada de nossa decana. Então, tirando esse episódio que aconteceu, de que se quis ver o que não existia, questões de pressões políticas quaisquer, eu posso lhes dizer nenhuma. Se consultarem a minha sabatina inicial, em julho de 2019, essa pergunta foi feita. Como é que o senhor lida com pressões? Porque o seu trabalho terá pressões. Eu digo, olha, pressão a gente recebe, depura e continua trabalhando. É exatamente o que nós temos feito. Muito bem. Ô, presidente, deixa eu fazer uma curiosidade agora. Por exemplo, porque a Anvisa que vai dar vai chamegar, vai ser que vai autorizar, beleza. A gente tem 2 tipos de vacina, que é aquela vacina mais antiga, que é essa de Oxford, por exemplo, que acho que está mais avançada,
pelo menos é o que parece, que está produzida pela AstraZeneca, que ela não precisa daquela temperatura de menos 70, 80 graus, abaixo de zero. E nós temos as vacinas mais novas, né, que é nova tecnologia, que é da Moderna e da Pfizer. E o sistema, a logística, é a Anvisa também que vai fazer? Porque me parece difícil o sistema de levar a vacina, a distribuição dela, onde ela tem que ser posto de vacina, essa coisa toda. Mesmo na Inglaterra, parece que só alguns hospitais que vão ter condição de aplicar a vacina nova, eu estou falando, não a de Oxford, que é o sistema antigo. Como é que é isso? É a Anvisa também que determina essa logística? Como é que funciona isso? Não é a Anvisa que determina a logística, né? Cabe à Anvisa dar o atesto, a confirmação da qualidade, da segurança e da eficácia, e o faz através do registro. Então, essa parte do nosso trabalho para por aí, e aí o órgão responsável por definir o Programa Nacional de Imunizações, que no caso é o Ministério da Saúde, terá plenas condições de escolher, de determinar quais serão as vacinas que ele vai incluir no seu Programa Nacional de Imunização. Então, essa questão logística, ela não é uma atribuição da vacina. Agora, foi apontado realmente uma dificuldade, pelo menos uma dificuldade inicial, de lidar com vacinas que vêm requerer uma temperatura muito baixa, principalmente durante o processo de armazenamento de galpão. Depois, quando os veículos que vão levar essas vacinas partem para os seus destinos, esses valores de temperatura já se tornam um pouco mais fáceis de lidar. Eu quero dizer aqui o seguinte: há pouco tempo atrás, o Brasil estava numa sinuca de bico na questão dos ventiladores pulmonares. Simplesmente não tinha como, porque as fábricas clássicas já estavam com seus pedidos sendo atendidos no limite. Não era nem mais uma questão de dinheiro, era uma questão de não ter o que comprar com aquele dinheiro. E o que nós vimos foi uma resposta do setor nacional, a indústria nacional readaptando suas linhas de produção e confeccionando equipamentos de alta tecnologia embarcada. Muitos conseguiram a aprovação da Anvisa, e esse fato não chegou a ser o monstro, o inimigo tão grande que a gente tivesse que lidar. Então, houve uma mobilização e resposta do setor nacional. Entendo que se amanhã ou depois alguma vacina que requeira uma questão de temperatura mais difícil de obter, eu entendo que esse mesmo setor fornecerá muitas respostas. Recentemente, eu me lembro de ter visto em mídia social, me parece que um empresário do estado de São Paulo já sinalizando com a capacidade de construção de refrigeradores, inclusive de variados portes, né, capazes de caber, inclusive, dentro de veículos, garantindo uma temperatura mais baixa. E vejam que Inglaterra está com esse modal. Hoje mesmo foi anunciado que tanto a rainha quanto o príncipe Philip serão dos primeiros a serem vacinados, o que certamente no marketing dessa empresa passa o conceito de confiança. Verdade. Onde eu quero chegar? Eu entendo que será bom para o Brasil ter sobre a mesa quantas vacinas puder, cada uma com suas características. Uma é mais barata, uma é mais cara, a outra tem tecnologia mais antiga, portanto, mais confiável, a outra tem uma tecnologia moderna, mas com uma documentação comprobatória sólida, e isso sim será bom. Ruim será se ficarmos ou se viermos a ficar com apenas uma opção. Isso não é bom em nenhuma situação de enfrentamento de inimigo, de obstáculo. Nós temos que ter várias armas, várias características e vários calibres. Muito bem. Isso podemos ficar tranquilo, então. São 4, né? É a AstraZeneca, é a de Oxford, né? Quais são tem a... Butantan, Qual? Tem a Sinovac, Butantan, tem a Pfizer, BioNTech, tem a Janssen da Johnson & Johnson, e existe um diálogo ainda bastante inicial
com a possibilidade da vacina russa, Ah, da Sputnik, o Paraná, né? Tá... mas que ainda não temos aqui na Anvisa nenhum protocolo de anuência a estudo registrado até o momento. Nem na Rússia deve ter. Né? Nem na Não Rússia. lá não precisa. Você tem a pergunta, meu querido Tem. Conradinho? Pode Sim. mandar, pode mandar. Mas a minha última pergunta é a seguinte: quando o senhor fala, no final da sua última fala, e complementando o que o Marinho estava perguntando também, a gente teve algumas denúncias do Washington Post sobre a Sinovac estar subornando autoridades chinesas para a autorização das suas vacinas de 2002 até 2011. E aí eu lhe pergunto, quando está sendo realizada essa checagem lá na China para ver se funciona a vacina ou não, é feito só por fonte documental ou é feito uma verificação? E aí eu lhe pergunto, quando cidadão, só para esclarecer para todo mundo, né? Ou é feito uma checagem para saber se o que está na vacina é realmente o que eles dizem que está? A nossa inspeção na China, logicamente, ela é feita em loco e não é uma operação nada fácil, né? Os nossos técnicos deixaram o Brasil devidamente testados e se dirigiram à China. Quando lá chegaram, ficaram 14 dias em quarentena, mesmo com a testagem negativa, e só depois de 14 dias é que puderam iniciar as inspeções. Essas inspeções, portanto, são in loco e são feitas por técnicos extremamente experientes, conhecedores do seu trabalho, conhecedores da atividade de ler e constatar o que é lido. Senão, até mesmo não seria necessário enviar ninguém, bastaria receber todos os documentos. Então, eu tenho plena confiança nesse time, que foi um time escolhido a dedo para ir para lá, os mais experientes, os mais habilitados, os mais capacitados. Afinal de contas, são pais e mães de família que querem o melhor para seus filhos. E fruto do trabalho deles, isso repercute diretamente nas vacinas que serão oferecidas às suas famílias. Essas outras questões que foram noticiadas pelo jornal Washington Post, jornal de grande circulação e credibilidade mundial, são questões que pertencem a uma investigação, certamente, do campo criminal, o qual a Anvisa também faz questão absoluta de manter-se fora. Até porque suborno ou não suborno não quer dizer diretamente nível técnico de produto. Então, continuamos focados no trabalho, avaliando níveis técnicos de produtos e outras questões certamente são verificadas por quem de direito nas suas áreas de atribuição. Ô, doutor Antônio, para pressionar bem você agora, doutor, quando é que vamos ter vacina aqui? Vacina na galera, não, né? A emergencial e a da galera. Vacina pra galera. Não, a emergencial... Mas eu quero saber o prazo da emergencial, porque nem entraram, eu fiquei bastante chateado. Os caras nem entraram com o documento. Mas por qual razão não entraram? Porque devem ter completado por qual razão? A fase 3. Por qual razão, presidente, o senhor acha que não entraram? Olha, nós publicamos o nosso guia na quinta-feira passada. Tornou-se público. Foi o primeiro documento que fez com que a comunidade farmacêutica soubesse que a Anvisa estava ali colocando, sim, a sua potencialidade de analisar um pedido de uso emergencial. Na sexta-feira, salvo melhor juízo, a imprensa, não recebi nenhum documento oficial, mas a imprensa veiculou que a empresa Pfizer teria demonstrado interesse em submeter um pedido de análise para uso emergencial. Tivemos também pela imprensa, não tive notícia oficial, de que a Coronavac teria declarado que não teria interesse no uso emergencial. Então, são duas declarações importantes feitas na imprensa, mas que até o momento aquela que alegou que teria interesse ainda não efetuou esse pedido. Poderá fazê-lo a qualquer momento e, se o fizer, a nossa análise, claro, buscará ser uma análise, pelo menos, coerente com o termo emergencial do uso, ou seja, uma análise bem feita, mas, é claro, no menor tempo possível. Então, respondendo à pergunta, para uso emergencial, quando será?
Olha, não sabemos nem se será. Vai depender do laboratório. Quanto à outra questão, que é a questão do registro, e, portanto, deu-se o registro, essa vacina pode ser comercializada e pode ser incluída em Programa Nacional de Imunização. Eu mantenho o meu discurso do primeiro semestre de 2021. Poderá ser nos primeiros meses? Poderá. Algumas poderão ser mais para o final? Sim, também. Mas não vou, em hipótese alguma, criar uma expectativa na população que já está tão sofrida com notícias, às vezes, conflitantes, e acho terrível criar uma expectativa que, por algum motivo, não se concretiza. Vamos lembrar que esse processo é um processo dinâmico, intercorrências acontecem, problemas não pensados acontecem e mudam toda essa questão de planejamento prospectivo. Então, vai ser muito bom, eu dizer, primeiro semestre de 2021 e termos a grata alegria de logo na virada termos uma possibilidade concreta ou até mesmo ainda em 2020 um uso emergencial para profissionais de saúde, pessoas que estão lá no fronte, lá na fronteira, combatendo o inimigo olho no olho. Talvez essa possibilidade ocorra e seja muito boa, mas não vamos botar prazos agora, ainda não é o momento. Está quase chegando a hora, mas ainda não é o momento. Boa, eu queria agradecer sua participação, doutor Antônio Barra Torres. Acho que está bem explicado, bem colocado aqui. Acho que a gente entendeu direitinho, aí você explicou bem aí para a galera poder entender. Obrigado aí pelo seu tempo, por ter participado aqui do Pânico na Jovem Pan, tá, doutor? Emílio, eu que agradeço, tá, em meu nome, mas em nome da Anvisa, por essa oportunidade. É a primeira vez que a gente fala com o Pânico, né? Já vínhamos tentando ter esse contato antes, mas as agendas não batiam, mas Deus sabe o que faz, na hora certa conseguimos usar essa gentileza de vocês. Tá? Muito obrigado, muito sucesso e fiquem com Deus. Tá, obrigado. Você também, doutor. Muito obrigado pela participação.